Boa noite, gente. Bom, só o papo que eu botei aqui vai passar muito. É um papo que ora oscila entre o técnico, ora oscila entre o conceitual e fala sobre isso que o André disse, sobre linguagens e game é uma grande ferramenta de trabalho e propagação de mensagem para construção de imagem, enfim. Então, só antes vai ter algum momento ali que eu vou dar alguns contextos, um contexto meio técnico e um contexto histórico do que acontece até entrar, de fato, no que tem dentro dessa lacuna que aproximou esses dois termos aí e que criou uma nomenclatura que hoje em dia todo mundo parece, enfim, começam a surgir vários movimentos teoricamente entendedores, né, dessa parte unindo aquela ali. Então, antes eu começo só dizendo em que momento econômico a gente está em relação à indústria dos games. Eu acho importante a gente primeiro situar qual é a grandeza disso, né? Porque a gente tem, logo depois dessas lâminas, vou dizer que tem um passado meio negro em relação aos games, mas hoje em dia, atualmente, a idade, isso aí são dados que muitos de vocês já devem ter visto, mas convém refrescar a memória sempre, né? A idade média hoje dos jogadores no mundo a gente não está falando de criança e de adolescente, a gente está falando de pessoas com 32 anos, na verdade oscila, né? Os dados oscilam entre 29 e 35 anos, então eu costumo tomar 32 anos, né? Porque eu tenho 31, cresci com a geração inteira aí, então estou mais ou menos nessa média. Então esse é o perfil de jogador ativo hoje no mundo. Boa parte se explica porque é um jogador, um tipo de perfil de jogador que cresceu muito, né? Cresceu junto com a evolução dos games. Aqui alguns dados breves, mas também impactantes em relação à indústria. É a indústria do entretenimento que mais movimenta, com maior movimentação financeira do mundo. Então, tipo, das indústrias culturais, ela já ultrapassou cinema, livros e música. Isso é muita coisa, gente, porque, se a gente parar para pensar aí, só pegando o cinema, todas as produções e todos os grandes lançamentos e bilheterias absurdas e os games terem passado, sabe? Os chamados joguinhos terem passado isso, alguma coisa tem de muito errado ou de muito certo, né, nisso. Então a gente tem que tentar descobrir o que está acontecendo. Né? Ali mais alguns dados. O mercado mundial de games movimentou em 2008, que é o fechamento que se tem até então, 54 bilhões de dólares durante... Isso é muita coisa. Só a franquia Guitar Hero já ultrapassou 1 bilhão de dólares em movimentação financeira em todas as plataformas, só para vocês terem uma ideia. Tem um game, MMO significa Massive Multiplayer Online, são games com mundos gigantescos que são construídos, tem toda uma cultura ali dentro acontecendo. Então as pessoas jogam, são milhares de pessoas jogando ao mesmo tempo e esses games têm vários títulos, o mais expressivo deles se chama World of Warcraft, que é um título com o tema medieval e ali tem uma economia acontecendo dentro do game. Então, além de ter as assinaturas, né, que aqui tem esse dado de 11,5 milhões de assinaturas até o final de 2008, que é muita coisa, tem muita coisa acontecendo ali dentro além disso, né? Tem compra de diversas coisas ali dentro, espada, poder, daí tudo relacionado à cultura que se cria ali dentro. Né? E o GTA 4, também como sendo um marco na história do entretenimento, foi o título mais vendido na história da indústria do entretenimento nas primeiras 24 horas. O segundo lugar, para vocês terem uma ideia, foi o livro da J.K. Rowling do Harry Potter, o último ou penúltimo, não lembro agora. Então, dado esse contexto aí atual, a gente volta um pouquinho no passado agora. Rapidamente, 40 anos, tá? Primeira geração de consoles, a indústria toda se constrói basicamente em dois momentos, né? Até pelo menos até a quarta geração ali, a indústria se constrói em cima de fliperamas, né? Os arcades, os arcades de... Enfim, quem for no fliperama aí sabe o que eu estou falando. E os consoles caseiros, que em algum momento se confundiram e
e um ultrapassou o outro em termos de capacidade de processamento, enfim, de qualidade final mesmo. No telejogo surgiu o Pong, que é aquele joguinho que tem uma bolinha no meio e toca de um lado para o outro, simulando um jogo de tênis. A segunda geração foi a mais pop aqui, né, que foi a do Atari, que de fato durou bastante tempo aí. Depois veio a geração do Nintendo e do Master, que todo mundo deve lembrar do Mario, do Sonic, do Alex Kidd. Naquela época começou a entrar um pouco mais do elemento narrativa nos jogos, que até então eram muito pequenos. Então os jogos começavam a ter história, uma história mais intrincada, e começavam a ter finais mais elaborados, então isso começou a elaborar um pouco mais o jogo como, né, momento de entretenimento, estando ali, enfim, no momento de reclusão, que até então era uma reclusão de fato. O momento era mais intenso, assim, era uma história que eu vivia, aquilo ali. Na quarta geração veio o Super Nintendo e o Mega Drive, que de repente aquilo ali foi um melhoramento muito grande em relação à geração anterior, e eles começaram a reproduzir muitos títulos do que acontecia nos fliperamas para essas plataformas, e foi um grande sucesso dessa geração. Na quinta geração aconteceu uma quebra de paradigma técnico muito grande. A entrada de mais uma dimensão nos jogos, ou seja, os jogos passaram a ser 3D. E isso modificou muito, porque a gente conseguiu começar a reproduzir o mundo que é tridimensional de uma maneira mais realista. Logo, né, isso a gente conclui que a tendência de que os jogos também passaram a ser um pouco mais sérios, elaborados, e daí começou a entrar aquele elemento ali que foi a história de classificar os games, né? Porque eles elaboraram demais, começou a entrar em jogos violentos, causou polêmica, até então era aquela coisa, sabe, educativa / perda de tempo, assim, sabe? E isso tudo era percebido como até então um entretenimento infanto-juvenil. Tá? Então era aquilo ali, vocês devem lembrar, enfim, pais e mães dizendo para larga isso aí, sabe? Videogame é coisa de desocupado, as frases assim desse gênero. Depois veio a sexta e a sétima geração. A sexta geração teve o PlayStation 2, que foi a grande mudança de percepção para o mundo inteiro, porque aqui o entretenimento passou a ser universal, sabe? Os adultos começaram a jogar, existiam jogos que definitivamente crianças não tinham ainda uma capacidade intelectual suficiente para entender aquele jogo, sabe? Ele era elaborado demais, e adultos começaram a se identificar, e daí aqueles xingamentos, aquelas repreensões que aconteciam começaram a minimizar, porque os pais começaram a jogar um pouco também. E na sétima geração daí houve mais uma grande quebra de paradigma, que foi, daí pegou, né, pelo menos no Brasil principalmente, a banda larga do jeito que está, a internet com essa explosão de conteúdo, revolução digital, convergência, etc, tudo junto, e os consoles que até então, até ali, até aqui, ó, sabe, até a quinta geração, eram momentos de reclusão, ou seja, eu ia para o meu quarto e a mãe ficava espancando a porta lá, dizendo: sai daí, para de jogar isso aí, vai socializar com as pessoas. Aqui, eles saíram do quarto e foram para a sala, sabe? Nintendo Wii, esse tipo de coisa, sabe? Ter um PlayStation 3 hoje em dia na sala, você tem garantia de conseguir mostrar as fotos da viagem, deixar rolando o iTunes, acessar a internet, fazer qualquer coisa, inclusive jogar. E também quando você está no quarto, você está jogando contra os amigos ou com os amigos, só que via internet. Então, rapidamente, o que aconteceu foi isso. As gerações evoluíram nesse sentido. A gente está na sétima geração hoje, com aqueles dados anteriores que eu falei, ou seja, uma explosão de uma musculatura, né, uma musculatura econômica muito grande. O que eu sofri, né, nesse tempo, agora é a minha história. Coisas assim do tipo, larga esse videogame e vai ler um livro,